Bom, agora nós vamos falar de algo que realmente importa. Vamos colocar aqui no vídeo, por favor, o Olavo Nogueira Filho, que é diretor executivo do Todos pela Educação. Tudo bem, Olavo? Como vai? Tudo bem, Toledo? Boa noite. Boa noite, Thales. Obrigado pelo convite para Boa, estar aqui com vocês. boa A noite, gente que Olavo. agradece a sua presença aqui. Bom, obviamente a gente vai tratar de educação, mas a pergunta que motivou a vinda do Olavo aqui hoje, é até uma sugestão do Tales, é se dá para toda criança brasileira ser aluno em tempo integral. Isso por causa do lançamento desse programa de ensino integral que o governo fez há poucos dias, né? E se você pudesse começar, Olavo, explicando um pouquinho, historiando a história do ensino integral, ensino público integral, e o que que deu certo, o que que deu errado, e qual a perspectiva daqui para frente. Acho que a pergunta até vale, porque o número de crianças em idade escolar, você me corrija se eu estiver errado, acho que está caindo, né? O Brasil está mudando o seu perfil Sim. demográfico, então, teoricamente, deveria estar sobrando vaga em escola e não faltando. Eu queria contextualizar um pouco essa pergunta. Por que que eu Claro. pensei ela? Eu pensei por causa do seguinte, porque me surpreendeu quando o Lula, lá atrás, falou é preciso acabar com a fome nesse país as pessoas que viviam em miséria no país eram 50 milhões de pessoas. Eu disse, isso daí é um sonho impossível. E o Bolsa Família, bem ou mal, porque foi prioridade, conseguiu atacar esse problema de forma efetiva. Ou seja, é uma questão de priorizar, ou não, ou é impossível. É uma questão de priorizar. A educação no fim do dia, a melhoria da qualidade da educação no fim do dia, exige prioridade política. Para voltar aqui na pergunta original, Toledo, que você fez, que você mencionou que o Thales colocou, sobre é possível, é desejável a gente ter todas as crianças e jovens estudando em escola de tempo integral. Aqui vale a pena a gente olhar para a experiência internacional no seguinte sentido, né? Quando a gente conversa aqui no Todos pela Educação com é, profissionais, acadêmicos, gestores de outros países sobre a realidade brasileira, e a gente comenta que, olha, há um esforço recente da gente ampliar o número de escolas em tempo integral, né? E aí, a primeira reação que vem é uma certa dúvida em relação ao termo escola de tempo integral. Eu pergunto, mas o que é uma escola de tempo integral, né? E aí a gente explica e tal, a gente fala, entendi, aqui a gente chama isso de escola, né? Então, eu responderia da seguinte forma, Thales e Toledo, eu acho que não só é possível, mas a gente precisa fazer isso acontecer, tá? E aí remete à sua segunda pergunta, Toledo, por que que a gente não fez ainda enquanto nação, né? E tem a ver com o nosso histórico, fortemente com o nosso histórico de desenvolvimento da educação básica. Para os ouvintes aqui, quem nos assiste, educação básica compreende desde a educação infantil, então começando com a creche, né, indo para a pré-escola, todo o ensino fundamental, que contempla do primeiro ano ao nono ano, e o ensino médio. Tá? Essa chamada educação básica. E no Brasil a gente tem uma trajetória absolutamente vergonhosa no que diz respeito a acesso no primeiro momento e agora a questão da qualidade. Para dar um dado aqui que eu acho que muita gente não conhece, em 1970, Toledo e Tales, 1970, não faz tanto tempo, tá? Nós tínhamos 52% da população de 4 a 17 anos no Brasil fora da escola. Não havia acesso para mais da metade da população em idade escolar, tá? Felizmente, a gente conseguiu, e fundamentalmente impulsionado aqui pela Constituição Federal de 88, que pela primeira vez na história das constituições federais colocou a educação como um direito, né? O país colocou a educação uma nova posição, ali, acho que no debate e na agenda pública, né? E a gente conseguiu, ali, ao longo da década de 90, finalmente resolver, a grosso modo, tá? Principalmente no ensino fundamental, o problema do acesso, né? Ocorre que, para a gente resolver isso de forma acelerada, e foi importante que a gente tenha feito isso de forma acelerada, a gente estava correndo atrás de um prejuízo enorme, né? Quer dizer, metade das Repercussões, crianças não estava na escola em 1970. O Brasil estava ganhando o seu metade não tricampeonato de está. futebol e metade das crianças estavam fora da escola. Exatamente. E para a gente corrigir esse vergonhoso cenário, o que precisou ser feito é a gente criar a chamada escola de tempo regular, né?
que é a chamada escola de tempo parcial, né? Que tem 4, talvez em alguns casos, aí 5 horas, né? Porque a escola de tempo integral, para quem não acompanha a educação mais de perto, né, na literatura internacional e mesmo no Brasil, a gente está falando de uma escola de no mínimo 7 horas, né? Que é o que a gente observa na média nos países mais desenvolvidos e que tem já um sistema educacional amadurecido e com bons indicadores educacionais, é esse tipo de escola, tá? Então, houve esse movimento de expansão aceleradíssima para a gente conseguir resolver este problema do acesso, e a solução ali foi a escola de tempo regular. Desde então, a gente tem tentado Deixa eu só te aí... interromper Claro. Desculpa, que eu acho que é importante dar esses detalhes. É excelente esses dados que você está dando. Por acaso, foi quando eu entrei na escola, em 1970. E eu peguei justamente essa transição. Eu entrei numa escola pública que começou muito boa e ao longo foi ficando muito ruim, justamente porque foram faltando recursos, né? É, Foi aí então que se criou os 2 turnos, ou até 3 turnos por escola, justamente para aproveitar melhor o espaço físico e conseguir abrigar essa metade que estava fora? Na verdade, você tinha ali, acho que ainda um conjunto grande de escolas em tempo regular, mas na medida em que os países avançaram para uma expansão da carga horária, né, entendendo a importância disso para viabilizar bons projetos educacionais, né, e a pesquisa educacional foi indicando que vale a pena passar mais horas na escola, desde que, claro, com qualidade, né? Então, esse movimento ele foi avançado em muitos países, mas países que partiam já de um acesso resolvido, né? Então, aí a discussão era outra, era a discussão que a gente está fazendo hoje, né? 20, 30 anos depois do mundo ter resolvido aqui este problema, do mundo mais desenvolvido. Agora, se me permitir, Toledo, acho que tem algo importante no que você destacou, que é algo que a gente ouve muito, né, nas conversas de dia a dia, que é essa frase de que, olha, no meu tempo, eu frequentava a escola pública e a escola era boa, né? E a pergunta que tem que ser feita, à luz dos dados que eu trouxe, é: a escola era boa para Para poucos, né? poucos, Era uma exatamente. escola profundamente excludente, e quando você olha qual era a parcela, né, majoritariamente frequentando a escola, a gente está falando É da classe média. população socioeconômica privilegiada, né? E aí Uhum. parte importante das nossas desigualdades sociais hoje, desigualdades raciais hoje, estão relacionadas à questão da educação. Então, é importante pontuar isso também. Não, isso é super importante, porque esse perfil também mudou, né? O perfil, eu me lembro ainda, sou velho o suficiente para lembrar que, ao contrário do que se tornou regra a partir talvez dos anos 80, ensino público era ensino de qualidade, e ensino privado era ensino que você pagava para passar. Uhum, Os isso. Você conceitos eram tinha muito a, diferentes, né? a escola particular era chamada de papai pagou, passou Exato. naquele tempo. Como as coisas mudaram. Mas Mudaram. agora, bom, daí Ah, então tivemos que fatiar o tempo, reduzir o tempo, criamos essa escola de tempo parcial, que a gente chama de escola, e conseguimos dar acesso à imensa maioria das crianças. Qual que é a taxa de crianças fora da escola hoje em dia, nessa Hoje faixa que vocês... ela gira em torno de 4, 5%, quando você olha para a educação básica como um todo, mas isso difere entre as etapas, né? Quando você olha para o ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao nono ano, nós estamos falando, na idade certa, são crianças que entram na escola ali com 6 anos, no primeiro ano, e concluem o nono ano com aproximadamente 14, 15 anos. Aqui a gente tem a chamada universalização do acesso, 98, Ah, 99%, que é considerado universalizado. Nas pontas que você tem, né, ainda um acesso não 100% universalizado. No caso do ensino médio, não é por falta de vagas. Okay? Isso aí é um outro problema que tem a ver com permanência na escola, evasão escolar, né? E no caso da educação infantil, né, sobretudo na pré-escola, que é onde a gente tem constitucionalmente obrigatoriedade de atendimento e de frequência na escola, do 4 e 5 anos, a gente ali está caminhando para algo perto de 90%, 91% de acesso. uhum. Lembrando que o 4 e 5 anos no Brasil se tornou obrigatório a partir de 2009, né, com a emenda constitucional 59, que trouxe obrigatoriedade para 4 e 5 anos e também para 15 e 17 anos. Então, é um movimento Olavo, recente que o Brasil vem fazendo de expandir acesso, e aí a agenda da qualidade, obviamente, entra em cena Olavo, e uma vez esse resolvido o programa problema. que o Lula
lançou. Ele tem, na verdade, é muito pouca gente, né? São quantas escolas, quantas crianças ele pretende? 1 milhão de 1 crianças? milhão de matrículas é o que se De estima num matrícula. primeiro momento, né, nessa primeira rodada de aporte financeiro que a política trará, né? Sem dúvida, ela não vai resolver o problema, mas é um impulso importante, né? A gente precisa de algum tempo para conseguir recuperar esse atraso, dado o tamanho, né, da nossa educação básica. Para quem está acompanhando aqui, a gente tem mais de 40 milhões de estudantes na educação básica, então é muita gente e requer tempo, né? Sobre esta política, Thales, eu acho que nosso entendimento aqui no Todos é de que ela tem uma série de acertos, né? E alguns pontos de atenção. E vou destacar aqui dois desses acertos e trago um ponto de atenção para ficar minimamente resumido aqui. Quem quiser, inclusive, se permitir, Thales e Toledo, o ouvinte que quiser entender mais a fundo essa nossa análise do Todos pela Educação, é só ir no nosso site, que tem lá uma nota técnica que a gente lançou, super detalhada, está na página principal, então não tem segredo. Mas voltando aqui à política de tempo integral. Dois acertos importantes dessa política. A primeira delas é apontar para a expansão de escolas em tempo integral sob o conceito de educação integral. Tá? E deixa eu explicar um pouquinho aqui, porque isso é papo de gente de educação, né? Tempo integral, e acho que isso é fácil de entender, tem a ver com mais horas na escola, né? E isso o Brasil tentou durante muito tempo, essa expansão de escola em tempo integral, com o chamado modelo turno contra turno, onde você tem, né, a chamada, de manhã você faz aulas acadêmicas, o currículo tradicional, e à tarde você faz atividades. Tá? Esse modelo não é o que o mundo mais envolvido tem quando chama de escola, né? E há uma série de Esse era o pesquisas modelo que... do CIEP, não é? Isso, esse modelo no Brasil, inclusive, já tem uma série de pesquisas que mostram resultados muito tímidos em termos de melhoria da experiência educativa, melhoria da aprendizagem e outros indicadores, tá? Então, é bom que esta política foge da ideia de apenas, entre aspas aqui, aumentar o tempo na escola, trazendo esse conceito de educação integral. O que significa isso? É aumentar o número de horas na escola para viabilizar um novo projeto pedagógico, em que você tem o currículo integrado ao longo das 7 horas, né, mínimas para se chamar de tempo integral, onde você tem mudanças importantes na infraestrutura da escola, onde você tem induções para mudanças no projeto pedagógico, aulas eletivas, para além das questões chamadas as disciplinas tradicionais, que trabalham o desenvolvimento cognitivo, o socioemocional. Então, é um olhar mais amplo e mais holístico para a ideia de educação, que é o que a literatura tem mostrado como uma escola efetiva. É uma escola Dá um que exemplo para a trabalha com isso. gente que não está familiarizado com a terminologia pedagógica, de qual que muda numa escola com 7 horas que não vai usar para jogar futebol? Vai fazer o quê nessas 3 horas extras por esse programa? Eu vou dar um exemplo, inclusive, que é uma das referências utilizadas pela política que acaba de ser lançada, que é uma referência brasileira, que é o modelo de escola em tempo integral, de educação integral de Pernambuco. Tá? E Pernambuco, no caso do ensino médio, em tempo integral, é o grande caso de sucesso que a gente tem no Brasil. Já há mais de 15 anos que eles vêm avançando com esse modelo, com resultados bastante significativos. Tá? Tem muita pesquisa, inclusive escrevi um livro sobre a experiência de Pernambuco e Ceará, então conheço um pouquinho dessa experiência. Ali, Toledo, o que foi feito foi exatamente isso. Vamos aumentar a jornada de horas dos estudantes, passando de 4, 5 para 7, inclusive algumas escolas chegam a 9 horas. Tá? E aqui a gente vai mudar o currículo. Tá? Não é turno contra turno. Então, para além das aulas comuns que continuam, e aí há um reforço adicional, no caso do modelo pernambucano, nas aulas de língua portuguesa e matemática, mas parte importante das horas adicionais são utilizadas para outros tipos de aprendizagens. Então, dá alguns exemplos, tá? Tem aula de tutoria para orientar os estudantes no que diz respeito aos seus estudos, tá? Tem aula de preparação para o mercado de trabalho, tá? Tem aula sobre projeto de vida, tá? Tem aulas, inclusive, que são contextualizadas a partir da própria comunidade, em que as chamadas eletivas são construídas pelos próprios estudantes junto com os professores. Então, é um currículo muito mais abrangente e que, de novo, complementa a experiência
tradicional acadêmica com uma série de outros elementos que, de novo, têm respaldo amplo nas pesquisas de que são importantes de serem trabalhados, sobretudo em regiões mais vulneráveis e estudantes que estão em situações de maior vulnerabilidade. Tanto é que os resultados da Escola de Pernambuco são muito bons, não só sobre a perspectiva da melhoria da média, mas também sobre a perspectiva da redução de desigualdades. Dá uma ideia para a gente de o que melhorou, como é que se mede isso? Bom, você tem pesquisas que olham, por um lado, para aprendizagens do ponto de vista da proficiência em matemática e língua portuguesa, então há uma série de dados que mostram isso, mesmo as avaliações oficiais do governo, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, que é utilizado para o IDEB, que é mais conhecido, né, pelas pessoas. Então, Pernambuco saiu de 24º, 25º, lá em 2007, que foi a primeira mensuração do IDEB, para ocupar as primeiras posições nos últimos anos. Isso sendo um dos estados mais pobres, né, do Brasil, um dos mais desiguais, inclusive. O que mostra que, de novo... Quantos por cento o Pernambuco conseguiu hoje tem trazer 60%. 60% das matrículas de Pernambuco já estão em tempo integral. Né? E isso foi feito ao longo do tempo. Né? 15 anos para você conseguir chegar nesse período. Por isso que, de novo, não é o que eu falei lá atrás, não é da noite para o dia. Há um outro conjunto de pesquisas, Toledo, eu acho que isso aqui é o mais marcante, que é qual é o resultado no egresso dessa escola de tempo integral, educação integral. Ou seja, o que acontece depois, né, que o estudante sai dessa escola. Tem uma pesquisa recente, inclusive, que mostrou que, em pelo menos 3 dimensões, tá, há evidências bastante robustas de impacto dessa escola. Tá? E aí eles fizeram uma comparação com a escola regular, né, na escola tempo parcial de Pernambuco, né, com os egressos dessa escola, vis-à-vis os egressos da escola de tempo integral. Então, eles encontraram, por exemplo, impactos no acesso ao ensino superior. Tá? Então, o egresso da escola de tempo integral controlada, né, as variáveis, acessa, né, mais a universidade. Tá? Encontraram impactos no salário médio do egresso, né, da escola de tempo integral vis-à-vis a escola parcial, e encontraram, inclusive, impactos no que diz respeito à equidade racial. Tá? Quando eles observam os alunos brancos e os alunos negros saindo da escola de tempo integral e fazem essa mesma comparação da escola regular, do ponto de vista de diferença salarial, os egressos da escola de tempo integral não têm diferença salarial, enquanto nos egressos da escola de tempo regular tem diferença. Então, são impactos importantes que mostram que, para além da aprendizagem do ponto de vista mais conhecido, né, ali, língua portuguesa, matemática e outras disciplinas tradicionais, há uma série de impactos multidimensionais que mostram que, de novo, aumentar o tempo de horas, desde que feito com qualidade para viabilizar um novo projeto de escola, é um bom caminho a ser feito. E é isso que a política de tempo integral tenta induzir. Então, acho que esse é um ponto, é um belo O acerto. Lula citou lá no lançamento, ele citou a escola, o modelo cearense. Qual é a diferença do modelo cearense para o modelo pernambucano? Até porque o ministro é se for cearense, possível... era governador. Sim. Exato. O Qual é Ceará a diferença tem... e, se for Perfeito. possível, estabelecer qual é o mais efetivo, né? Olha, o Ceará, então, se Pernambuco é o grande caso no ensino médio, né, nos últimos anos, na alfabetização, o Ceará é quem traz uma série de aprendizados positivos, né, para a educação brasileira. Tanto é que faz mais ou menos 2 meses o Ministério da Educação lançou, né, uma nova política nacional de alfabetização e que toma como referência o Ceará para expandir a boa experiência do Ceará para outros estados. Né? Óbvio, o ministro, a vice-ministra, ambos são do Ceará, mas aqui acho que dá para dizer com muita segurança que não fizeram certo, no sentido de olhar como referência, porque de fato é. No caso do ensino médio, o Ceará é menos conhecido, no entanto, tem também uma trajetória bastante interessante. Tá? E lá a diferença, Thales, é que houve o avanço da escola de tempo integral, lá no Ceará, então priorizou-se politicamente, do ponto de vista de recursos, essa expansão. Então, junto com Pernambuco, é um dos estados também que está ali com o maior número de matrículas, do ponto de vista percentual, né, em escolas de tempo integral. Mas lá há um elemento adicional, tá, que é a integração da educação técnico-profissional com o ensino médio. Tá? E essa é uma marca, acho que, desse modelo cearense, menos presente no modelo pernambucano. Mais recentemente, lá começou-se a avançar também com essa integração do profissional, da educação profissional no ensino médio.
mas essa é a grande diferença. E aí, essa Isso é muito discussão interessante, né? vai cair na discussão sobre o novo ensino médio, que vocês cobriram aí ao longo dos últimos meses, é a Uhum. grande polêmica, ainda não resolvida, né? Que é um dos grandes objetivos da reforma do ensino médio, né? Para além da expansão da carga horária, né? É a integração, a maior integração da educação profissional com o ensino médio regular. Então, o Ceará fez isso já há algum tempo e, nesse sentido, também é uma experiência referência. Bom, a vantagem de ser ignorante é que a gente pode perguntar aquilo que talvez mais pessoas não saibam. Nesse caso, a expansão do ensino para o ensino em tempo integral, 7 horas, 8 horas, 9 horas, é só para o ensino médio ou ocorreu também de primeira a nona série? Perfeito. Esse, inclusive, é um ponto de atenção que a gente traz na nossa nota, Toledo. Esta política que está sendo lançada agora, ela não faz uma priorização do ponto de vista de etapas. Tá? É um recurso financeiro, um apoio técnico, uma indução que será feita sem distinção do ponto de vista da etapa. Tá? Caberá a cada rede de ensino, redes municipais e redes estaduais, indicarem qual é a priorização que querem fazer. Tá? Há argumentos para se fazer isso. Tá? No nosso entendimento aqui no Todos pela Educação, a gente enxerga isso como um ponto de atenção. Tá? Porque, para nós, se o recurso é finito e é preciso, portanto, fazer escolhas do ponto de vista da prioridade, no nosso entendimento, nos parece que o ensino médio deveria ter uma prioridade importante, por duas razões fundamentais. A primeira é porque a gente tem, né, uma experiência muito vencedora no modelo pernambucano, próprio cearense, ou seja, a gente tem boas referências pedagógicas de educação em tempo integral em escala, a nível de sistema, para dizer, olha, aqui é um bom investimento a ser feito nessa etapa. E a gente não conhece tanto, por exemplo, no ensino fundamental dos anos finais, do sexto ou nono ano. A gente não tem essas mesmas referências a nível de sistema, tá? A nível de rede, quando comparado ao ensino médio. E a segunda razão é porque a viabilização da reforma do ensino médio, desse novo currículo diversificado, que tem a parte comum para todos e a parte diversificada, né, que é toda a discussão agora dos itinerários e tal, ela tem na expansão da carga horária um pilar fundamental para que ela seja efetiva. Tá? E parte importante do problema da reforma do ensino médio hoje tem se dado no sentido de tentar implementar a reforma do ensino médio em escolas de tempo regular. Não cabe. Né? Então, toda a discussão de carga horária tem gerado em torno disso. Então, a priorização para o ensino médio nos parece importante. E, na outra ponta, a priorização das creches em tempo integral também nos parece um argumento sólido, né? Seja pela importância do bom investimento no desenvolvimento infantil logo nos primeiros anos de vida da criança, e tem muita pesquisa mostrando que quanto mais cedo você intervir, né, com qualidade, né, melhor isso será para o resto da vida da pessoa, mas também por uma questão social, né? Mercado de trabalho, as mulheres cada vez mais entrando com muita força no mercado de trabalho, e a creche acaba tendo um papel muito importante, né, para viabilizar isso. Então, tem uma discussão de Desculpa lhe priorização que não está interromper. sendo feita ainda. Eu entendi, você disse que a nova escola não cabe se for no ensino regular, se não for o tempo integral? Na verdade, deixa eu qualificar melhor o termo que eu usei aqui de forma meio solta, talvez, Thales. Quando eu digo não cabe, é o seguinte, uma das grandes tentativas da reforma do ensino médio, e que, inclusive, Thales e Toledo, já estava presente no modelo pernambucano. Tá? O modelo pernambucano que eu destaquei, ele tem já essa ideia de, olha, uma parte da experiência será comum a todos os estudantes e uma parte será diversificada, né? A partir da escolha dos próprios jovens. Tá? Só que no caso da escola pernambucana, essa proporção entre comum e diversificado, né, ficou algo em torno de 80-20. Tá? A reforma do ensino médio, né, trouxe uma proporção de mais ou menos 60-40. Né? E fazer o 60-40 numa escola de tempo regular significou ter que cortar muita coisa do currículo tradicional. E muita coisa que foi cortada do currículo tradicional, no nosso entendimento pelo menos, e de muita gente que tem, acho que, criticado os problemas do desenho, né, tem dito que, olha, disciplinas muito importantes para o desenvolvimento de um jovem estão ficando de fora, com essa proporção de horas numa escola de tempo regular. Fazer o 60-40 numa escola de tempo integral, você resolve o problema. Tá? Então é isso que eu quero dizer quando eu... Você mantém a carga horária tradicional e se amplia na diversificação.
É isso. Então, por isso que eu digo, não, o não cabe aqui é muito mais desafiador você implementar essa proposta da reforma do ensino médio numa escola de tempo regular. Mas não cabe mesmo, não dá tempo. Não, Exato. é isso. Você tem que cortar coisas que, no nosso entendimento, a Sim. gente não deveria cortar. Esse é o ponto. Infelizmente, o tempo voou. Não sei o que aconteceu aqui. Eu acho que aceleraram o relógio. A gente já está batendo no nosso limite e a Posso gente fazer uma sempre faz, última pergunta? Tá? se for breve. Quanto seria necessário para universalizar a escola em tempo integral? Em termos de recursos, você diz, Thales? É. Olha, essa é uma boa pergunta, porque normalmente as pessoas deve ser dobrar o custo, né? E os modelos que já foram avançados, Pernambuco e Ceará, mostram que, a depender da forma como você faz, não necessariamente dobra, tá? Então, não necessariamente que a gente precisa dobrar o orçamento da educação brasileira para poder viabilizar a escola de tempo integral em todos os lugares, inclusive em muitos estados, Thales e Toledo, é, parte importante da expansão das escolas de tempo integral tem se dado a partir de otimizações e um melhor uso mais eficiente do recurso público em várias outras frentes. Por exemplo, uma das frentes de maior ineficiência nas redes como um todo é o investimento em transporte escolar. Muito importante ser feito, mas com muita ineficiência. E várias redes têm colocado o dedo nessa ferida e têm, portanto, tido recurso para expandir o tempo integral. Tem uma outra coisa na tua pergunta, Thales, que eu diria que é quanto tempo, mais ou menos, a gente Isso. poderia vislumbrar para a gente conseguir fazer isso. Tá? Aí, é claro, não tem nenhuma pesquisa que mostre isso com muita clareza, mas conta de guardanapo, olhando alguns indicadores macro que a gente já fez aqui, alguns parceiros nossos, o pessoal do Instituto Sonho Grande, que é um grande apoiador dessa temática, também tem feito algo em torno de 8, 10 anos, com muita prioridade política, com apoio do governo federal, que é o que a gente está vendo agora, finalmente retomando esse apoio e esse trabalho em conjunto com os estados e municípios, não indo direto nas escolas para intervir diretamente de Brasília para todas as escolas. 8, 10 anos a gente conseguiria praticamente resolver essa dívida histórica que nós temos com a nossa população, com as crianças e jovens, e, sobretudo, né, as crianças e jovens de regiões periféricas, das zonas rurais, das norte e nordeste, das crianças negras. Então, essa é a importância da escola de tempo integral, né? É a gente conseguir fazer uma educação de melhor qualidade e também reduzindo as desigualdades. Olavo, muito obrigado pela sua presença. Para mim, só reforçou que você vai ter que fazer um tempo integral aqui. A gente vai ter que voltar a conversar sobre esse assunto, porque não deu tempo, né? A gente faltou, Tá como ótimo. na escola, faltou tempo aqui. Mas como a gente tem que fazer uma síntese, acho que a síntese você acabou de dar. Quer dizer, dá para colocar todos os alunos em tempo integral em uma década. É É isso. isso que, É isso. essa que é a É isso. mensagem, talvez Exatamente. a mais fundamental, Desde né? que, aí volta a pergunta Desde que, aí inicial tem de o vocês, desde que, prioridade política, prioridade política. Vai custar, tá, vai custar, custa. E, claro, prioridade política de fazer, né, o movimento. Então, é por aí. Mas estou à disposição, perfeito. Toledo, Thales, para quando quiserem aqui, voltar para a gente aprofundar um pouco mais. Vai ser chamado. Muito obrigado, viu, Lavo? Nada, estou à Beleza. Boa, disposição. Boa noite. Um abraço, boa Olavo. Um noite. abraço.